Então vamos fazer o seguinte, para começar, você poderia falar um pouco da tua trajetória, se apresentar, quem é a Sueli e falar um pouco da tua trajetória dentro da economia solidária para nós, Sueli. Isso. Então tá. Eu sou artesã de ofício, né? Sou bonequeira, como a gente fala. Eu trabalho, por muito tempo eu trabalhei fazendo bonecas, né? Eu comecei em 95, fazendo bonecas negras, né? Eu sou hamburguense, né? Nascida em Novo Hamburgo. Morei muitos anos também na Santo Afonso. Mas eu iniciei a minha trajetória de artesã no bairro Canudos, onde eu fazia, então, fiz um curso para fazer bonecas, eu fazia bonecas, e aí, passado algum tempo, eu venho, então, a minha família mora muitos anos na feitoria, eu vinha sempre visitar os meus pais na feitoria, e toda vez que eu passava de ônibus, eu via uma feira que acontecia em frente à escola. Essa feira era uma feira de artesãos e doces, né? E aí eu comecei, fui conhecer essa feira, né? E lá então tinha, antigamente essa feira, o coletivo se chamava Arte Doce. Aí como começou a ter vários artesãos que se colocavam para fazer a exposição, esse coletivo Arte Doce passa a se chamar Associação dos Artesãos da Feitoria. E aí, isso em 2003, então, essa associação, ela organizou ela e mais outro grande evento no bairro Feitoria, que se chamava Feitofest. E era uma festa que acontecia uma semana antes da São Leopoldo Fest. Seria tipo um esquenta, né? Da São Leopoldo Fest. E era. E aí eu, artesã, eu queria muito participar dessa feira e tal, né? E aí fui lá conversar então com o coordenador, né, do grupo, que era o seu Miguel. Aí conversei com ele e a dona Marlene, esse coordenador, disse: eu quero participar da feira. A feira tem uma contingente de pessoas cadastradas e agora tu não vai poder participar, porque a gente já está organizando isso há muito tempo, a feira já vai acontecer na outra semana, o evento já vai acontecer na outra semana. Aí, muito triste, né? Pensei, agora eu queria tanto participar. Daí eles disseram, a gente gostaria que você trouxesse assim, para nós ver qual que é o teu produtos. Aí eu trouxe, nós somos um casal de artesão, meu marido também é artesão, então eu trouxe então produtos de religião de matriz africana, ferramentas de orixá, as bonecas negras, eles, mas isso aqui a gente não tem. Então, a gente vai abrir uma exceção e tu vai expor. E aí foi onde que eu conheci a Associação dos Artesãos da Feitoria, isso em 2003. Em 2004, 2005, eles continuavam expondo ali em 2003, 2004, mas em 2005 houve então uma feira, a primeira feira popular, né? Já com a administração Vanazzi, e ali então foi constituído o Fórum de Economia Solidária numa feira que aconteceu no bairro Feitoria. E eu participei dessa feira como artesã, não como pertencente a essa, porque eu ainda não estava dentro do grupo, né? Aí procurei o seu Miguel, a dona Marlene de novo, eu quero entrar no grupo dela. Ele falou, mas tu tem algumas tarefas para poder participar do grupo, tem que passar por formação, tem que estar. Tá. Aí eu ainda estava naquela coisa do imediatismo, né? Eu queria vender, o meu negócio era vender, né? Aí não. Tá, fiquei mais um tempo, em 2006, então eu disse, não, vou entrar no grupo. Ele disse, não, então tu vai ter que passar por todo um projeto de formação, conhecer o que é economia solidária, primeiro, para depois tu entrar no grupo. Tu vai ter que entender se é isso que tu quer. Tá, daí eu fui para a Unicinos, fiz uma formação, adorei o processo da formação e entrei no grupo. Então eu entro no grupo em 2006. Esse grupo já existe desde 2003, como já tem no início. Em 2006 eu entro no grupo e começo a então, trabalhar, fazer minhas vidas junto com o grupo. E em 2006 para 2007 eu fui eleita pelo grupo para representar o grupo no Fórum de Economia Solidária.
Então, eu passei a ser representante do grupo no Fórum de Economia Solidária. Como eu sou muito falante, né? Eu cheguei lá já querendo conversar e falar um pouco. A Unicinos chamou para fazer um curso de formação. E eu fui fazer esse curso de formação. E aí, nesse decorrer de fazer o curso de formação, eu acabo, então, sendo uma. Isso. Eu fiz vários cursos, mas em 2010 a gente entrou num curso de educadora social, que esse era um curso de formação para a economia solidária. E esse curso, especificamente, é um curso que me preparava para fazer formação a outros coletivos. E aí eu comecei a fazer formação, me tornei educadora social, amei trabalhar nessa perspectiva freiriana, né? E fui fazer formação, educação. E aí eu nesse período, então, eu entro no fórum gaúcho, né, de economia solidária, eu fui através do Fórum do Vale, fui eleita para representar o fórum do Vale dos Sinos no Fórum Gaúcho. E estando no Fórum Gaúcho, acabei também sendo eleita para ser do Fórum Brasileiro. Então, em 2010, eu entro no Fórum Brasileiro representando os empreendimentos da região do Rio Grande do Sul. E foi, assim, uma trajetória muito bacana, porque eu conheci muita gente, eu fiz muita formação, e para mim era uma coisa, assim, fantástica, né? A gente vai a vivência, né, da economia solidária te traz um crescimento pessoal e profissional muito grande, assim, né? E a gente, todos os encontros que a gente participava, sempre tinha feira, sempre tinha formação, e era muito bom. Sueli, muito bacana ouvir, né, a tua história. E eu me lembro, eu te conheci, tu tá nos ouvindo? Sim, te escuto. Te conheci numa dessas formações, assim, que eu fui com o Guilherme, que ele me convidou para fazer uma formação da economia solidária. Eu não sou da economia solidária, mas fui conhecer. E foi um espaço muito afetivo, assim, muito acolhedor. E eu queria que tu nos contasse, então, o que é essa economia solidária, né? Quais são os princípios da economia solidária e por que ela consegue acolher as mulheres da periferia, as mulheres negras? Como é que tu vê essa presença dentro desse movimento? É, a economia solidária é um movimento que tem a sua trajetória a partir das igrejas, né? Ela é construída, a base da economia solidária, principalmente no Brasil, ela é construída a partir do processo dos encontrões, né, das eclesiais de base, onde os grupos de mulheres, né, se reuniam para produzir, para fazer algum tipo de trabalho, ou artesanato, ou alimentação, né? E como essas mulheres, a gente, se tu fazer uma trajetória, uma linha do tempo da economia solidária, ela inicia lá nos anos 70, entre 70 e 80, mas principalmente de 80, 85 para cá, onde houve uma diminuição muito grande do emprego formal, né? Como as mulheres, né, estão na base da pirâmide, principalmente as mulheres negras, né? As primeiras a serem mandadas embora do trabalho, a perder o seu emprego, sempre são essas mulheres, né? E aí, nós, enquanto mulheres negras, acabamos tendo que nos reinventar. E as mulheres, como um todo, têm esse processo da resistência, né? E aí, então, as igrejas, elas fazem essa construção de criar esses coletivos de mulheres na perspectiva da educação popular, né? E aí, na troca de saberes, o que acontece? Eu sei fazer pão. A outra amiga, colega, companheira sabe fazer crochê. Então, ela ensina o crochê para mim e eu ensino o pão para ela. Então, havia essas trocas de saberes. Então, cada semana, uma oficineira vinha e passava um conhecimento.
E a partir daí foram construindo esses coletivos. Como é que se escoava essa produção? Eram nas festas das igrejas. Então, quando tinha uma festa, né, da comunidade, essas mulheres iam lá faziam as suas exposições. Mas isso foi ficando pequeno, né? Elas tinham o interesse de ampliar suas comercializações. Então, havia os grandes encontros, que a gente fala os encontrão, que todas as paróquias ou as comunidades luteranas, né, se encontravam. E nesse encontro, vários coletivos de mulheres se organizavam e iam fazer a sua exposição. E mesmo nesse grande dos encontrão, havia essa troca de saberes. Sempre tinha uma oficina. Então, tu ia para lá, fazia a tua exposição do teu trabalho, mas também o coletivo escolhia uma das mulheres para fazer uma oficina. E aí tu ia lá para fazer a troca dos saberes. E isso, essa forma de organização, ela foi criando um corpo. E o que acontece? A universidade, que tem um papel fundamental nisso, ela faz o quê? Ela começa a pesquisar esse processo, como é que é essa construção desse coletivo. E ela percebe que isso está acontecendo em todo o Brasil, né? Para além do Brasil, em várias partes da América Latina também, onde as igrejas estão. E aí, bom, tem um padrão aí de organização construída por essas mulheres. Bom, elas têm um princípio de que não há um processo hierárquico, não existe um chefe, alguém que manda, é um processo transversal. Então, eles começaram a pesquisar e analisaram que existia um padrão, e aí então se constrói o processo dos princípios. O que são os princípios da economia solidária? Existem vários grupos. Para te ser um grupo de economia solidária, tu tem que ter esse padrão que a universidade consegue identificar, ou seja, que é um processo coletivo, democrático, onde não tem o processo hierárquico, não existe o chefe, quem comanda, né? É um processo autogestionário, ou seja, o coletivo se autogestiona, ele que determina para onde ele vai, qual o caminho que ele vai seguir, como vai ser o seu produto. Então, tá, bom, é uma cooperação entre esse coletivo, tem uma autogestão, tem uma solidariedade. Bom, também esse coletivo não está ali voluntariamente, não está ali para ser só um espaço de convivência e vínculo, ele também está ali para gerar renda. Então, tem o processo econômico. Então, né? Tá fazendo economia, gerando renda, tá fazendo autogestão, tá trabalhando nesse sistema de solidariedade, tá faltando esse sistema de democracia. E tem um outro detalhe que é bem importante. Existia um processo muito intrínseco na questão do respeito à vida, porque a maioria desses coletivos eram de mulheres, então tinha um cuidado muito grande pela vida, pelo filho, pelo tempo dessa mulher. Hoje eu não posso ir trabalhar, fazer a produção, porque meu filho está doente. Tudo bem, a colega vai produzir por ti e tu vai conseguir receber no final do mês. Da mesma forma, no outro mês, quando essa mulher precisar que tu faça o trabalho dela, tu vai fazer a troca no trabalho, né? Existia essa coisa. Eu tenho uma encomenda de, sei lá, 10 bonecas, mas eu adoeci. Eu consegui fazer 5 bonecas. A minha colega que faz boneca vai fazer essas bonecas para mim. Quando ela precisar que eu faça a boneca para ela, eu vou fazer essa boneca em troca daquilo que ela me fez. Então, não existiu a questão financeira, a solidariedade nessa questão. Então, esse processo, ele construiu, então, um arcabouço muito grande, porque existia várias pessoas fazendo isso, só que elas não se conectavam. Entende? Era pessoas lá no seu território fazendo isso e não tinha uma conexão. Quando é que isso acontece, a conexão? No Fórum Social Mundial. Em 2000, aconteceu o primeiro Fórum Social Mundial, e aí em 2009, um processo de toda a organização do Fórum Social Mundial.
E aí, nesse Fórum Social Mundial, acho que quase todo mundo sabe o que é o Fórum Social Mundial, não sei se eu preciso explicar. Então, mas, né, eu vou dar uma breve resumida, que a gente tem muitas pessoas aqui que são militantes e outras que talvez não conheçam, né? E o Fórum Social, ele reuniu grandes pautas aí progressistas, libertárias, né, em Porto Alegre, para conversar, e movimentos do mundo inteiro se encontraram, né? E foi um grande momento de construção de uma sociedade mais justa, assim, mais solidária, né? Então foi um momento marco na nossa história. Que bom que tu traz ele para lembrar para a gente isso. Pode continuar, que está muito boa a fala. Nesse grande encontro, nesse primeiro grande encontro, se construiu um grupo de trabalho que também tinha que trabalhar a economia, né? Porque nós estávamos trabalhando várias pautas, como tu colocou, meio ambiente, questão étnico-racial, questão das mulheres, LGBT, que mais, e várias outras pautas. Mas tinha que se trabalhar a questão de gestão da economia. E essa economia, como é considerada fora do Brasil, uma economia social, que seria a economia do povo, né? A economia popular, a economia do povo. Esse GT de economia, de trabalho, então se determinou GT de economia, aí o Brasil bateu, né, na tecla de que seria GT de economia solidária, que é como se chamava essas economias populares que aconteciam no território. Então, com o GT de economia solidária. Nesse contexto, no GT de economia solidária, foram apresentadas várias experiências de coletivos. E aí se percebeu a necessidade de construir uma coisa mais nacional, mais federal de economia solidária. Então, em 2003, daí primeiro aconteceu então esse GT que debatia essa economia, que era uma economia das pessoas para as pessoas, né? Uma economia que visava o capital e sim o bem viver, que é isso que a economia solidária prega, o bem viver, o bem-estar, não é ganhar grandes lucros, é receber o suficiente para tu sobreviver, para tu viver bem, para tu ser feliz, porque não adianta ter um monte de dinheiro e não ser feliz, precisa ser feliz, né? A nossa prioridade é o bem viver. Então, essas experiências, então, se pensou então em construir então encontros mais grandes, onde várias iniciativas tiveram. Então, primeiro aconteceu uma primeira plenária, como a gente fala, porque era o termo que se utilizava no Fórum Social Mundial, os encontros eram as plenárias, né? Então, aconteceu a primeira plenária, eu não lembro, agora vai me fugir o tempo, não lembro se foi em São Paulo, mas eu acho que foi em São Paulo, com 200 pessoas representando todo o Brasil. Depois teve mais uma outra com 800 pessoas. E aí, nessas plenárias que aconteceram, se uniformizou, então, esse processo. Primeiro, como é que se chama esses coletivos, né? Empreendimentos de economia solidária. Então, a gente foi criada as bandeiras da economia solidária, né? Então, bom, qual é essa bandeira, né, de movimento? Somos um movimento social? Somos um movimento social. Bom, somos um movimento que trabalha a economia. Mas que economia? A economia do bem viver, a economia social, popular, solidária. Ok. E quem nós somos? Nós somos empreendimentos econômicos solidários. Para que a gente seja um empreendimento econômico solidário, um grupo pode ser vários grupos. Como é que nós nos definimos? A plenária, então, definiu o quê? Nós seríamos um empreendimento econômico solidário a partir que fôssemos democráticos, autogestionários, solidários e respeitar a vida, o meio ambiente. Então, esses são os nossos pilares, né? Para dizer assim, bom, existem vários grupos, mas um grupo de economia solidária, ele tem que ter essas diretrizes. Senão, ele não é um grupo de economia solidária. Ele pode ser um grupo de qualquer outra coisa, mas não é um grupo de economia solidária. Então, aí a gente foi nos organizando. Bom, a gente determinou, então, que o fórum era, digamos assim, a instância de debate. Como a gente acaba nascendo num fórum, né, no Fórum Mundial, a gente cria, então, essa denominação para fórum. Então, tem o Fórum Gaúcho, que a gente é
metido, né? A gente acaba querendo. O Fórum Gaúcho ele nasce antes do Fórum Brasileiro de Economia Solidária, que tinha toda aquela efervescência do Fórum Social Mundial aqui em Porto Alegre. Então, o Fórum Gaúcho nasce no GT de Economia Solidária, já nasce o Fórum Gaúcho de Economia Solidária. Então, ele antecede, né? O Fórum Brasileiro ele foi criado em 2003, em 2002 foi criado o Fórum Gaúcho de Economia Solidária. Então, a gente nasce um ano antes. A gente é meio acelerado. E aí acaba, então, o Fórum Brasileiro, se cria o Fórum Brasileiro, e aí é um processo de construção. O Fórum Brasileiro ele acaba sendo construído na mesma, enquanto a sociedade brasileira, da sociedade civil se organiza, o governo e pauta o governo, então a gente escreve uma carta querendo política pública. Então, a partir dessa carta que foi construída em 2002, se entrega essa carta. Em 2013, então, também se cria, paralelamente, a Secretaria Nacional de Economia Solidária, a SENAS, Ministério do Trabalho, para desenvolver essa política. E aí, membros do movimento de economia solidária vão desenvolver a política dentro da secretaria. Ou seja, Paul Singer, por exemplo, que é a nossa referência maior, que é o pai da economia solidária, a gente brinca. Agora está sendo lançado um documentário sobre ele. O nome dele foi indicação do movimento de economia solidária. Porque além dele ser economista, ele era um sociólogo e que ele tinha essa expertise do cooperativismo, do associativismo muito impregnado nele. Ele tinha todo um contexto de pesquisa, de trabalho dentro dessa. Então, ele foi escolhido, foi pensado no movimento e colocado dentro da SENAS para desenvolver a economia. E ele foi pegando vários atores, né, de lideranças dentro do movimento. Então, ele traz o Valmor, que é coordenador da rede de incubadora social, para trabalhar a formação. Ele traz Haroldo, que o Valmor é aqui do Sul, Santa Catarina, né, que foi, acho que reitor da universidade. Tem toda uma expertise sobre a questão de formação, na perspectiva da educação popular e tal. Então, ele traz, o Valmor, ele traz o Haroldo, que vem das finanças solidárias, que vem do Nordeste. Ele foi trazendo pessoas para poder desenvolver do movimento, que tinha toda uma expertise, né, para desenvolver a política pública. E, paralelamente, o Fórum Brasileiro vai se fortalecendo também, porque o movimento não perde a sua caminhada e a sua autonomia, porque mesmo a gente ser aquela história, né? Mesmo a gente sendo parceiro dos companheiros que estavam lá, a gente fazia a pressão, né? Houve vários momentos de embate, que o Fórum Brasileiro questionou a SENAS, mesmo sendo nossos amigos que estavam no poder, a gente questionava, né? Muita coisa. Eu lembro de uma passagem, assim, fazer um parênteses muito importante, que é o Fórum Brasileiro está questionando, está em parceria com o movimento agroecológico, e escreve uma carta, né, porque havia uma mudança de estratégia em relação da agroecologia, e a gente escreve uma carta de apoio para a agroecologia, e a Senais vem e questiona assim, mas por que vocês fizeram essa carta de apoio e tal? Os caras estão batendo na gente lá e tal, né? A gente, só porque nós somos movimento social, então a gente vai de acordo, vai junto com os movimentos sociais, a gente não vai, nós estamos no mesmo processo, né? E aí há uma mudança também na nossa política, a gente questiona as Senais, aí me fizeram essa tarefa, né? Eu, enquanto empreendimento, questionar Paul Singer. Você imagina que situação para mim, né? Eu chego lá na frente de um senhor, né, que é um mestre, e eu tenho que dizer para ele, ó, cara, não tá certo o que você tá fazendo, como que eu vou fazer isso, né? Aí eu chego para ele, ó, aquele senhorzinho maravilhoso, dócil, né, professor. E aí eu chego para ele, ó, professor, eu tenho uma coisa para dizer para o senhor, a gente não está gostando muito desse processo, o movimento está meio tenso em relação a como está sendo construída a questão da política pública, tem muita coisa que não está passando e que está vindo de uma forma muito de cima para baixo e tal. Ele colocou para mim, pegou na minha mão, Sueli, eu estou no Estado, eu não sou o Estado.
Então, o Estado tem que ser pressionado. Então, a partir dessa pressão que vocês estão fazendo, nós vamos rever a política pública. Então, Paul Singer, né? Aquela pessoa maravilhosa. Então, é isso, né? A gente está nessa caminhada, não sei se eu pude contribuir, mas que eu tenho dessa experiência fantástica, né? E pude aí representar o Fórum Brasileiro em vários espaços, inclusive para fora do Brasil. Cheguei no Paraguai e visitei várias aldeias que trabalhavam nesse processo, na mesma perspectiva da economia solidária, que lá eles dizem economia social, né? Então, para mim, foi só conhecimento, só enriquecimento, né? Coisa boa que tu compartilha com a gente sobre esse conhecimento, né? E isso é interessante, assim, né? Quando tu fala ali do mestre Paul Singer, mas também tu também pode ser considerada uma mestra, né? Eu me lembro dos dois, dos momentos que eu tive formação que tu participou, né? Eu estava como educador e foi muito bom, muito interessante. Mais uma coisa que então, nesse sentido que tu fala dos fóruns, né? De toda essa construção, de ter uma autonomia, a gente teve agora, nos últimos 5, 6 anos, assim, por parte assim um diálogo bem estremecido assim com o Estado, com os governos, né? Em alguns lugares, muitos fóruns foram aparelhados, né? De certa forma, até por governos de direita, né? E agora a pandemia ainda fragilizou mais ainda, né? Esse processo, assim. Eu queria saber, assim, como tu percebe, assim, nesse momento de pandemia, né? Que a gente viu que você escreveu até um artigo sobre isso, Uhum. essa relação da economia solidária, né? Como está se organizando a economia solidária e o que tu vislumbra assim de desafio para esse momento, né? De erradicação e para um futuro, quem sabe? O que tu pensa? Qual a tua opinião? Em primeiro lugar, essa questão que você falou aí, a gente teve um revés grande, né, com a perda da política, né? Só para vocês entenderem o processo, o Senai não existe mais, a Secretaria Nacional de Economia Solidária não existe mais, o Ministério do Trabalho não existe mais, né? Hoje nós estamos no Ministério da Cidadania, numa coordenadoria, num departamento, nem é uma coordenadoria, é um departamento. Então, isso para você ter uma noção de que tu parte de um patamar que tu estava numa secretaria, com recurso, com profissionais ali, da mais alta estípito, e tu vai, não que esses que estão lá não são, que os funcionários concursados do Ministério do Trabalho que foram do Ministério da Cidadania são pessoas muito eficientes, que bom que eles ainda estão lá, porque dar continuidade a uma política com pouco recurso é uma coisa bem complexa, mas que bom que esses ali que ficaram, que eram funcionários concursados, eles conseguiram trazer essa essência da economia solidária para eles compraram essa coisa da economia solidária, eles se sentem, né? Eu tenho uma admiração muito grande pelo professor Paul Singer, então eles têm uma visão, mesmo sendo funcionários, são funcionários de carreira, então isso dá uma certa segurança. Claro que a gente não tem mais o recurso, né? Como que se dá conta em relação à questão do movimento? O movimento, ele teve uma trajetória muito ligada à própria Senais, né? Até porque existiam os projetos, existiam os editais, a gente acabava muitas vezes utilizando os editais para conseguir nos organizar, né? Porque os empreendimentos não têm recurso para viagem. O Fórum Brasileiro tem 103 representantes. Tu imagine passagem aérea para todo esse povo, hotel, diária, essas coisas todas, né? Então era complexo manter o movimento, né? Principalmente com a questão da representação dos empreendimentos, né? Era complexo. Então, tudo isso a gente até tentou, na última plenária, diminuir os representantes, mas isso bateram na tecla que não, isso era uma perda de representatividade e acabou ficando essa quantidade muito grande. Bom, claro, o brasileiro tem que se reinventar. E aí os fóruns locais têm que reinventar. Como a gente faz? A gente começa a sair da macro política, que é aquela política mais federal, né?
e começa a fazer a micropolítica. O que é? É volta para o território e começa a fazer no território, nos espaços. O Fórum Brasileiro ainda teve alguns encontros, o último encontro foi em Minas Gerais, com toda a coordenação, e assim com os empreendimentos bancando a sua própria passagem, as suas coisas, as entidades de apoio auxiliando no que podiam, mas foi dessa forma. Então, como é que a gente está fazendo? Hoje existe volta-se então os encontros do Fórum Brasileiro de forma online, né? Estão se reunindo, né? De forma online, mas a política está acontecendo e ela acontece de fato no território. Esse fato do aparelhamento da economia solidária em alguns territórios é devido a esse processo de interdependência que muitas vezes os empreendimentos têm, né, do gestor, né? E aí a gente incorre nessa questão, o cara que faz a feira, porque eles detêm muito esse processo do capitalismo, né? O gestor, ele é o cara, eu faço, eu gerencio, eu trago recurso, E aí nesse eu trago, eu sou a pessoa que vocês têm que, digamos, dedicar a confiança e por esse caminho vocês têm que ir. Então, para não perder os espaços, muitas vezes os empreendimentos acabam incorrendo nesse processo, né? Que é ser cooptado. E, infelizmente, acontece. É claro que a gente que faz formação bastante tempo sabe que isso é uma coisa efêmera. Esse gestor que está ali na frente, ele está ali hoje, mas o empreendimento ele vai ficar para sempre. Ele existe para sempre. Então, o gestor, ele, como diz o Mário Quintana, eles passarão, nós passarinhos. Né? Nós vamos ficar, o fórum vai ficar. O gestor vai, de determinado momento, ele pode até ter 2 mandatos, vamos supor. Né? Às vezes nem isso, porque mesmo que se elege aquela candidatura, nem sempre o gestor permanece. Então, eles passarão, nós passarinhos. Então, qual que é a estrutura? É fortalecer o empreendimento. É dizer, só um pouquinho. Hoje tu está fazendo isso, entre aspas, porque tu precisa trabalhar, mas tu tem que entender que tu tem autonomia, que a partir que o gestor não estiver aí, tu tem que criar uma estratégia de autonomia. E nesse processo da pandemia, isso deu ficou mais difícil ainda. Porque nós trabalhamos com pessoas, vamos assim, padrão urbano da economia solidária. Ele é feito por costureiras, artesãs e confeiteiras. Como é que escoa a produção? Através das feiras. Não tendo feira, como é que eu faço esse processo de criação de produção? Qual é que é o padrão desses coletivos? São mulheres mais de 40 anos. Então, mais de 40 anos não tem tanto acesso à questão da informática, da internet. Vou fazer uma loja virtual. Não sabe como fazer, não sabe como se colocar para vender o seu produto de forma remota. Ele sabe o boca a boca, de conversar ali na feira com o teu cliente, até por telefone, até vai, mas fazer uma boa foto do produto, colocar o produto, como que faz a entrega, todo esse processo é muito complexo. E também tem um detalhe mais importante ainda, que é, em um momento de crise, a gente só compra as coisas mais necessárias. Tem muita gente desempregada, então você não vai comprar uma peça de roupa, ou você não vai comprar um artesanato, se você tem que botar o pão na mesa. Então, é todo esse processo. Então, o que a maioria das costureiras e das artesãs começaram a produzir EPIs, né? Ou seja, máscara vai ficar para a vida toda, não existe mais história sem máscara. Então, começaram a produzir máscara, vender máscara, fazer máscara. Começaram a fazer, as pessoas que vendem, que trabalhavam com doces e salgados, começaram a fazer essas pequenas kits, né, para vender, porque agora não existem as festas, né? Não existem os coquetéis. Então, começaram a construir pequenos kits, um bolinho pequeno, mais uma quantidade X de salgado, tu vende um kit só,
e daí tu vai lá para aquele grupo, aquele familiar que vai ele, mais a esposa, mais a filha, não pode mais fazer aquelas grandes festas, então tu começa a se reinventando, né? Então, é complexo? É difícil? Mas só tem um processo de construção, de trabalhar em rede. É aquela galera que é mais jovem, que está na economia solidária, que sabe lidar com a internet, que sabe lidar. É tentar auxiliar aí a gente que é mais idoso, posso me chamar de idoso porque eu com 53 anos, a entender esse processo aí de como fazer essas vendas, né? Remotamente. Porque por um bom tempo, gente, vai ser muito difícil a retomada dessas feiras presenciais. Não é uma coisa tão fácil, né? Vocês vão, e aí, assim, o movimento de economia solidária ficou mais empobrecido? Ficou. Mas, ao mesmo tempo, ele ficou mais solidário. Por incrível que pareça, ele conseguiu se reinventar na solidariedade. Por quê? Porque os grupos que estão mais organizados conseguiram acessar projetos editais para conseguir a compra de cestas básicas, para doação para outros grupos que precisam de cestas básicas, que não tem como fazer a sua renda. Isso, isso é fantástico, entende? Porque mesmo a gente tendo uma necessidade, a gente consegue olhar com empatia para o outro que tem mais necessidades que a gente, né? Só para vocês entenderem o nosso processo, hoje a ESOL, que é um dos empreendimentos que eu participo, conseguiu cadastrar mais de 30 pessoas, isso da economia solidária e fora da economia solidária, para receber cestas básicas da prefeitura. Então, precisava de uma instituição que cadastrasse e que entrasse em contato com as famílias, que fizesse com que as famílias fossem lá buscar a cesta básica, e nós fizemos esse papel. Então, nós não estamos vendendo nada, mas a gente está ajudando as pessoas. Então, tu vê que a gente está sempre se reinventando na solidariedade, né? Então, isso é muito bacana. Nós participamos da rede de comércio justo e solidário da Fundação Luterana Diaconia e a gente conseguiu, junto com a Fundação Banco do Brasil, entregar mais de 300 cestas básicas. E isso é fantástico, né? Por quê? Porque esse empreendimento ele não tem o que comer. De fato, é uma coisa... não tem como comercializar, não tem como comprar alimento, né? E aí, é isso que a gente está fazendo, né? É o processo de reinventar. E eu acho que agora, que tu me perguntou, como é que a gente vê o futuro pós-pandemia? Primeiro que a gente vai ter que reinventar essa questão do acesso à internet, das compras online, das compras remotas, vai ter que se adaptar nesse sentido. E a retomada das feiras vai ser uma coisa gradativamente, não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra. Tem algumas feiras que estão acontecendo, mas não é uma coisa assim que vai acontecer tão já, né? Eu vejo assim que a pandemia ainda, por mais que estamos sendo vacinados, ainda vai perdurar por um bom tempo, porque a gente tem um processo de construção de política pública que está precarizado, né? A gente não tem acesso à vacina já, pelo amor de Deus, todo mundo virando jacaré, graças a Deus, porque é isso que a gente precisa. Mas é isso, né? Enquanto não tiver vacina, é muito difícil você pegar uma senhorinha lá de 40, 50 e poucos anos e mandar ela para a feira, né? É um risco muito grande que se corre, então não tem como. Sim, isso Eli, me parece, assim, ouvindo tu falar, que essa história da economia solidária é muito mais justamente por esse apoio mútuo, assim, essa solidariedade, do que para ficar enriquecendo, né? Então, tipo, as feiras eram um momento de encontros, assim, também, né? De amizade, de troca de saber. Então, acho que isso é muito legal da economia solidária, assim, ela te dá uma visão muito mais humanizada, né? Do que é o produto, de onde vem. E foi muito bom te ter aqui explicando com tantos detalhes e de uma forma tão rica, né? Guilherme, quer falar alguma coisa? Não, dizer, Sueli, infelizmente nós vamos ter que encerrar agora a nossa parte aqui. A gente sempre, todo convidada que aparece aqui, como a gente deixa um pouquinho depois para
para divulgar algumas outras informações, né? Nossa entrevista é um pouco menor do que as outras que acontecem aqui na rádio. Sempre fica um gostinho de quero mais, mas eu tenho certeza que em breve a gente vai poder conversar melhor. Mas queria também já agradecer, né, a tua presença, todas as tuas palavras. É muito importante, assim, realmente como a Mariana falou, é muito rico, assim, a tua experiência que tu traz aí para nós. Tá bem? E é isso aí, muito obrigado. Estamos juntos aí, qualquer coisa, só dá um grito também. Obrigada aí. Então, eu queria agradecer aí já de pronto o convite, dizer que para mim é uma honra, né, poder falar sobre economia solidária, que eu brinco para todo mundo que é uma coisa que eu não consigo sair, né? Hoje eu estou na academia, mas eu estou fazendo mestrado em ciências sociais, eu trabalho no núcleo de estudos no afro-brasileiro indígena, trabalho com a questão étnico-racial muito forte, né? Também milito bastante no movimento negro, né? Além do movimento de economia solidária. Sou uma mulher do movimento. Mas quero dizer que a gente está aí tentando, a gente emplacou aí um novo edital para distribuição de cestas básicas, vamos aí mapear e distribuir cestas básicas, vamos continuar em parceria com as sedes, com a Secretaria de Desenvolvimento Social aqui de São Leopoldo, ainda distribuindo cestas básicas junto da comunidade, e estamos correndo atrás de alguma forma para conseguir fazer feiras online para escoar a produção da galera, porque o pessoal precisa trabalhar. A gente tem que gerar renda, e é isso aí. Isso aí, eu vou até inclusive já pedir aqui tua ajuda. Daí eu peguei um microprojeto também ali do Circuito de Culturas Populares e Periféricas, que está sendo realizado até aí por São Leopoldo. E a ideia do projeto é justamente ver esses empreendimentos aí do Vale dos Sinos aí que não estão conseguindo ter esse acesso à internet, né? E pelo menos fazer uma divulgação inicial, né? O que pode ser feito depois, assim, a gente pode conversar melhor. Mas pelo menos para ver essas pessoas que não estão tendo acesso à internet, para pelo menos colocar na rede, contato e onde encontrar e coisa e tal. Ótimo, somos super parceiros, porque a gente está precisando é isso. E como divulgar nosso trabalho, e aí tem uma galera aí, tá precisando mesmo. Tá bom, Sueli. Brigadão, viu? Até a próxima. Eu que agradeço. Obrigado. Um abraço. Um abração. Abraço, obrigada. Hoje a gente se passou, né? Mas estava muito boa a conversa. A gente ainda tem as oportunidades, né? Acho que não tem problema da gente dar uma lida aqui. Quem quiser seguir acompanhando, né? Selecionamos hoje algumas coisas. Bom, a Ambev, né? É uma empresa grande. Ela está contratando estagiários da população negra. Então, serve para estudantes que são nos 2 últimos anos da faculdade e até hoje as inscrições. Então, tem que buscar no site da Ambev essa seleção. Temos um processo seletivo em Ivoti para cadastro reserva de coordenadores pedagógicos. Seriam pessoas da licenciatura em pedagogia, né? E também coordenador de núcleo da prefeitura, né? Licenciatura em Artes Visuais e Educação Física, e também agentes sociais de ensino médio. Então, é um processo seletivo em Ivoti, com inscrições até o dia 16 de abril pelo site da Prefeitura. Oportunidade da Prefeitura de Canoas, diversas áreas, vagas para ensino médio, técnico e superior. Inscrições até o dia 15 de abril. Corre também na Prefeitura de Canoas. Essa oportunidade em Canoas é para estágio. Né? Estágio de ensino para estágio? Estágio. Tá. Diz aqui, ensino médio, técnico e superior, mas é um estágio. Oficina de Produção e Gestão Cultural, então, patrocinada pela Lei Aldir Blanc, para quem mora em Novo Hamburgo. É uma oficina que será realizada nos dias 27 e 28 de abril, e as vagas são prioritárias para a população negra, indígena e LGBTQI, também pelo site lá da Prefeitura, tu deve achar essa inscrição. Hoje eu não tive tempo de pegar todos os links, mas quem sabe mais tarde eu colo os links aqui
nos comentários. Curso online na Universidade Unifesp de São Paulo, essa é mais uma capacitação, né? Com o tema Cidades e Autogestão, que é um curso para pensar a democracia nas cidades, né? As inscrições vão até o dia 18 de abril no site da Ubra. É uma parceria com a Ubra também. Não, Mariana, aí não. É lá no site da Unifesp mesmo, isso. Não é no site da Ubra, não. Ai, gente, errei. Festival da Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop, já está rolando. Esse é um festival que já está acontecendo no Facebook, Frente Nacional, né? É nesse Facebook, né, Guilherme? Isso. Facebook. E ele vai até o dia... Isso. E vai o Facebook da Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop vai até o dia 18 de abril, programação com debates, oficinas e shows, e pelo Facebook vocês acompanham. Temos também uma divulgação de uma feira, hoje o dia é bastante voltado às feiras, a feira Eco Ferrabras, em Sapiranga, lá no Morro. É no Morro, né, Ferrabras? Não, só os produtores são lá da região lá. Mas tá. A feira ocorre na rua João Correia, 1690. Né? Uma feira de produtos orgânicos. Ocorre toda sexta-feira lá em Sapiranga, né? Com os cuidados e distanciamento. Você tem a condição de comprar produtos sem veneno. Que é uma questão também importante na economia solidária, né? Que a galera fala muito sobre alimentação saudável, sem agrotóxico. E nesse clima de feiras, também temos a feira virtual da rede Ubuntu e a campanha solidária de arrecadação de alimentos desta rede. Então, tu acompanha nas redes sociais da rede Ubuntu. A feira vai do dia 12 ao dia 21 de abril. Isso. Hoje temos essas oportunidades, feiras, vagas, vai virando tudo, né? O que a gente vê, que a gente acha que traz esses princípios de solidariedade, de trabalho e solidariedade, a gente apresenta aqui. Isso aí. E por hoje é isso, minha gente. Muito obrigado a quem acompanhou, quem vai acompanhar mais adiante. A gente vai compartilhar, assim como todos os programas da Rádio Raízes, nas redes sociais, né, da rádio. Agradecer Mariana por mais esse dia aí de parceria. Em seguida nós vamos botar um vídeo que foi produzido pela uma produtora Santa Maria, ECM Produções, TV Santa Maria, que foi encomendado pela FEICOP, né, que é a Feira de Economia Solidária, que acontece lá em Santa Maria todo mês de junho. E nos últimos 2 anos não pôde ocorrer, né? Só de forma virtual. Uma feira muito bonita. E esse vídeo aí mostra mais um pouquinho do que é economia solidária, né? E aí vocês vão poder acompanhar aí também no final. Eu deixo meu tchau aí e até mais. Beleza. Eu queria também mostrar que, eu tenho aqui o meu fundo. É um quadro também do empreendimento da economia solidária. Um quadro do grafiteiro aqui ao lado, e ele faz quadros, grafite, murais pelo empreendimento da arte trabalhadora, né? Eu acho que é legal divulgar, porque a gente usa no nosso cenário, e nessa página da arte trabalhadora vai estar rolando essa feira, né? Então, procurem nos seguir aí, buscar esses caminhos. E obrigada, até segunda que vem. Beijo para todos.